Hoje a gente vai conversar sobre esse tema que é bem batido assim em relação à quantidade de pessoas que têm dúvidas acerca de hernia de disco, né? Muitas pessoas recebem esse diagnóstico, têm medo do que isso significa, tem medo do tratamento, acha que é algo assim muito difícil de se tratar, enfim. E a gente vai mostrar aqui que hernia de disco não é esse bicho-papão todo que as pessoas imaginam. E a gente vai mostrar aqui também que nem sempre, na maioria dos casos, na verdade, a hernia de disco não é problema, não é causa de dor na coluna, tá certo? A hernia de disco, segundo os estudos, apenas 5% das pessoas com dor lombar tem como causa da dor a hernia de disco. Então a gente chama isso de hernia de disco verdadeira, quando a hernia de disco realmente está desencadeando aqueles sintomas no paciente, tá certo? E normalmente não é só dor. Quando eu tenho um caso de hernia de disco verdadeira, eu vou falar aqui dos sintomas, não é só dor, tá certo? Tem outras coisas que tem que ver junta para a gente dizer assim, realmente esse problema aqui está sendo da hernia de disco. 5% apenas das pessoas têm esse problema. 95%, ou seja, a maioria das pessoas não apresentam como causa de dor lombar a hernia de disco. A causa da dor é outra coisa e muitas vezes não tem nada a ver com a hernia de disco. Mas, Elizabeth, eu fui lá, tenho problema nas costas, tenho problema de dor na lombar, fui no médico e o médico mandou fazer o exame lá, fiz a ressonância e apareceu que eu tenho hernia de disco. Ainda assim, eu sou parte desses 95% das pessoas onde a dor lombar não é causada por hernia de disco? Pode ser sim, tá certo? Porque a gente vai ter pessoas que não têm dor sequer na coluna e têm hernia de disco. O que prova que é possível ter hernia de disco sem ser a causa da dor lombar. Eu posso ter a hernia de disco e ter a dor lombar, mas a dor lombar vem de outra coisa. A gente tem muitas outras estruturas ali na região lombar. Eu posso ter dor lombar e não ter hernia de disco, e eu posso ter a danada hernia de disco e não ter dor lombar, e eu posso ter hernia de disco e ela ser a causa da minha dor. Então, a gente tem aí muitos cenários onde a gente vai precisar fazer o quê? Uma avaliação bem feita, uma avaliação bem detalhada, entender bem quais são os outros sintomas, além da dor, que estão sendo apresentados ali, né, que o paciente sente, que você, paciente, sente, para a gente conseguir entender qual grupo você está inserido, tá bom? Quando eu tenho uma dor lombar com causa hernia de disco, ou seja, quando eu tenho uma hernia de disco verdadeira, dificilmente eu tenho só dor. Por quê? Quando eu tenho uma hernia de disco verdadeira, eu vou ter o quê? O disco. Deixa eu voltar aqui um pouquinho antes, deixa eu explicar para os leigos o que é o disco, tá? A gente tem aqui a coluna, né? E a coluna é formada por vários ossinhos, que são as vértebras. Na região lombar, a gente tem 5 ossinhos, são 5 vértebras lombares, tá? E entre cada uma dessas vértebras, eu vou ter uma estrutura que é como se fosse uma almofadinha, entre um disco, entre uma vértebra e outra, que se chama o disco intervertebral, ou seja, a pecinha que fica entre as vértebras, tá? E essa pecinha aqui, ela tem uma estrutura fibrosa, ou seja, uma estrutura mais firme ao redor, e no meio dela, ela tem um núcleo que ele é mais aquoso, ele é mais viscoso, ele é mais como um gel, tá? E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, né, com o envelhecimento, que todo mundo aqui, né, envelhece, graças a Deus, todo mundo que está vivo está envelhecendo, com o envelhecimento, eu vou tendo o quê? Uma perda da estrutura desse disco. Esse disco vai ficando o quê? Desgastado. Assim como tudo do nosso corpo quando a gente envelhece, né? O cabelo desgasta, por isso que a gente perde a cor, por isso que fica branco, a pele resseca, os ossos também, a gente tende a ter o quê? A famosa artrose, que é parte do processo natural do envelhecimento. Então, tudo vai envelhecendo dentro do nosso corpo com a idade. E aí, o disco lá da coluna não é diferente. A gente também vai tendo um desgaste dessa estrutura ao longo do tempo, tá? Então, com o envelhecimento e algumas atividades que a gente realiza durante a vida,
Esse disco, ele vai perdendo a sua estrutura, ele vai ficando mais desidratado. E aí, o que é que vai acontecendo? Esse anelzinho fibroso, né, ele vai perdendo suas fibras, sabe? Como uma roupinha que vai se esgaçando. E aí, algumas pessoas, tá? Pode acontecer de que eu tenha o quê? Esse núcleozinho que estava lá no meio, esse núcleozinho aquoso, ele vai tendendo a sair, porque eu não vou abrindo as portas, né? Ele vai tendendo a escorrer. E aí, esse escorrimento, a gente pode ter um estágio onde a gente chama protrusão, que eu tenho ainda o discozinho inteiro por fora, né? As últimas camadas, elas ainda não foram o quê? Esgaçadas, certo? E aí esse núcleo simplesmente se deslocou, saiu do centro e foi para uma ponta, né? Para uma parte onde está se abrindo as portinhas. E aí a gente chama de protrusão. Mas eu posso ter o quê? O desgaste completozinho lá do disco, aonde eu tenho esse líquido saindo. Ele derrama, tá? Quando eu tenho essa porta abrindo toda. E a gente chama de hérnia de disco extrusa, isso aí, tá certo? Então, eu posso acontecer que numa hérnia de disco verdadeira, esse líquidozinho que vai se deslocando, ele pode irritar alguns nervos, algumas estruturas nervosas, porque atrás desses discozinhos eu vou ter ali a coluna, a medula espinhal, que é cheia de nervo, tá? E aí, nas pessoas que têm a hérnia de disco verdadeira, ou seja, onde a minha dor lombar ela é causada pela hérnia de disco, por essa estrutura que está irritando os nervos, dificilmente eu tenho só dor. Porque os nervos, eles também são responsáveis pela parte de sensibilidade do nosso corpo. Então, essas pessoas, elas podem apresentar o quê? Além da dor, podem apresentar dormência, podem apresentar perda de força, por exemplo, se for na lombar, a perda de força é na perna, tá? Eu posso ter sensação de queimação, sensação de choque. E normalmente quem tem uma hérnia de disco verdadeira não é uma dorzinha só que fica localizada ali na coluna. É uma dor que tende a descer a perna, tá? É a dor que tende a descer a perna até ali para depois do joelho, indo na direção do pé. Então, se você tem dor lombar e lá no seu exame apareceu que você tá com hérnia de disco, calma, não necessariamente a hérnia de disco é o que está causando a dor nas costas, a dor lombar, tá certo? A gente precisa avaliar o quê? Se tem esses outros sintomas associados que eu acabei de falar. O choque, a dormência, a perda de força, por exemplo, são sinais que eu estou tendo o quê? Compressão e irritação de estruturas nervosas. E aí existe sim, se eu tiver esses outros sintomas associados, uma grande chance da minha dor lombar estar sendo causada pela hérnia de disco, tá certo? Mas, contudo, porém, todavia, eu também posso ter uma irritação de nervos por outras estruturas que não é o disco. Como o quê? Os músculos muito tensos, por exemplo, os nervos, eles passam ali no meio dos músculos. Então, quando eu tenho um músculo mais tenso, esse músculo pode apertar o meu nervo e irritar ele também. E eu acabar tendo os mesmos sintomas de quê? De compressão de nervo, isso a gente chama de radiculopatia, tá? Compressão do nervo, causada não pela hérnia de disco, mas pelo músculo, tá certo? Mas lembrando, isso acontece só em 5% das pessoas. E a Elizabeth, e se eu for, por exemplo, desse grupo, que eu realmente tenho uma hérnia de disco verdadeira, é a hérnia de disco que está causando minha dor, isso é muito ruim? Não necessariamente, tá certo? O tratamento, ele é muito parecido com uma dor lombar que não é causada por hérnia de disco. E tem solução sim, gente. E o mais legal é que os estudos já mostraram que a hérnia de disco, ela tende a assumir também sozinha com o tempo. O próprio corpo vai absorver aquele material que foi o quê? Derramado, que escorreu, né? Com o tempo eu tenho o nosso corpo, ele vai comendo aquele material que ele sabe que não deveria estar lá, e eu tenho uma regressão da hérnia de disco, tá? Então, também não é porque existe uma hérnia de disco verdadeira, essa que realmente está causando a dor nas costas, que a gente precisa se assustar, ficar preocupado que isso é algo muito grave, porque não é, tá certo? Então, esses pontos são importantes a gente dizer. Primeiro, 95% das pessoas vão ter dor na lombar e a causa não vai ser hérnia de disco.
mesmo que esteja lá no exame dizendo que tem hérnia de disco. Não é porque apareceu lá no exame que eu posso dizer que minha dor lombar é causada pela hérnia de disco, tá? A maioria das pessoas, a dor lombar é causada por outros fatores, por outras estruturas ali nas costas, tá? Por músculos, por ligamentos, por vários, são muitos fatores mesmo. Pela parte emocional, às vezes a gente está associada, nem é uma questão física, é uma questão mais emocional, de estresse, de ansiedade. Então a gente não pode afirmar, tá bom? Os 5% das pessoas que têm dor lombar causada por hérnia de disco, que a gente chama de hérnia de disco verdadeira, ela dificilmente tem só dor. Ela vai apresentar aqueles outros sintomas. Vou só repetir aqui para as pessoas que estão entrando agora, né? Tem gente que chegou um pouquinho atrasada, então eu vou repetir. Normalmente, quem tem uma dor nas costas, uma dor lombar causada por hérnia de disco, ela não vai ter só dor lombar. Ela vai ter outros sintomas como dormência, sensação de choque, aquela dor que desce para a perna, que vai ali até abaixo do joelho, em direção ao pé, tá? A gente pode ter a perda de força, acho que eu já falei, a dormência e a sensação de choque, né? Essa dor que desce, essa dor que a gente chama de dor irradiada. E aí eu posso estar realmente, provavelmente, frente a uma pessoa com hérnia de disco verdadeira, mas o tratamento dele é simples, só que é um tratamento baseado em quê? Em exercícios, tá certo? Não adianta simplesmente tomar remédio. Tomar remédio não vai tratar a hérnia de disco, não vai tratar esse problema, tá certo? Eu preciso de exercícios, porque normalmente, quando eu tenho um caso de hérnia de disco verdadeiro, eu tenho alguma coisa no corpo que levou a esse estágio. Às vezes é a falta da ação de músculos na região aqui da barriga, do tronco, que eu preciso ativar esses músculos com exercícios. Às vezes é a falta de mobilidade, ou seja, o corpo rígido, o quadril muito preso, a região aqui do tronco muito presa. E para tratar realmente esse problema, eu preciso trabalhar com exercícios para soltar, para deixar essa região aqui mais flexível, tá? Algumas vezes é algo relacionado com a parte de quê? De intestino, as nossas vísceras, sim, gente, fica aqui na região da barriga, bem próximo aqui da região das costas, e tensão nessa região da barriga, ela pode ajudar, sim, e contribuir bastante para uma hérnia de disco, para uma dor devida a uma hérnia de disco. Então, eu vou precisar de exercícios e de manobras também para mexer na região da barriga. Às vezes eu preciso associar com orientações em relação à parte de alimentação, por exemplo. Às vezes a gente precisa indicar até ter a ajuda de outros profissionais, como um nutricionista, como um gastro, nesses casos específicos, tá certo? Então, só tomar medicação não vai tratar. Eu posso aliviar ali meus sintomas, eu posso aliviar ali a minha dor, mas tomar medicação apenas não é tratamento, tá? Você vai sentir um alívio das dores por um momento, às vezes é só ali enquanto o remédio está fazendo efeito, né? Mas não trata. O tratamento ele tem que ser baseado em exercícios. A gente tem inclusive exercícios para os nervos, tá? Para diminuir essa sensibilidade, o nervo está ali irritado. Então, para diminuir essa irritação, eu tenho inclusive exercícios que a gente passa para o nervo, mas a base do tratamento, ela é sim exercícios, tá? Em algumas pessoas eu vou ter que ter indicação de cirurgia. Que pessoas são essas? São pessoas que estão tendo, por exemplo, uma perda de força importante. Por exemplo, no pé, quando a gente fala de lombar, eu posso ter uma perda de força no pé, ali na perna. Quando eu estou num estágio onde eu já atingi perda de força, isso é um alerta importante, que às vezes a gente não pode esperar o tempo do tratamento conservador, como a fisioterapia, como associado com medicação, alguma coisa assim do tipo, tá certo? Às vezes, para algumas pessoas, eu preciso realmente da intervenção de uma cirurgia, mas é bem a minoria dos casos, tá certo? E outro caso de indicação cirúrgica é quando a gente faz um tratamento conservador como a fisioterapia por uns 3 meses no mínimo e a gente não observa melhora, aquele paciente que não está conseguindo evoluir, está com muita dor ainda. Então, quando o tratamento conservador ele também não melhora, aí isso é indicação cirúrgica. Mas, gente, é a minoria dos casos, tá certo? Eu já vi muita gente aí que optou por fazer cirurgia logo de primeira e não teve um bom resultado, tá? Continuou tendo a dor, principalmente naquelas pessoas aonde ela sente dor, faz o exame, viu que tem hérnia de disco e pensa logo que
a dor está vindo da hérnia de disco e quer operar. Quando a minha dor não vem da hérnia de disco, mesmo que eu tenha hérnia de disco no exame, tá? Mas quando a minha dor não vem da hérnia de disco, cirurgia não vai ser eficiente. Aquelas pessoas que têm, sim, a hérnia de disco verdadeira, normalmente elas têm um bom sucesso com cirurgia. Mas já vi muitos casos aí de pessoas fazendo cirurgia sem ser a indicação certa, passa pelo procedimento e continua com as mesmas dores, tá bom? Então tem que ter muito cuidado com isso, tem que procurar um bom profissional, tanto um bom médico como um bom fisioterapeuta para orientar nessas questões, tá certo? Se você tem dor na lombar, se você tem problema com hernia de disco, tem dúvidas, escreve aqui para mim nos comentários, tá bom? Sua dúvida, porque vai ser um prazer aqui para mim responder e te esclarecer e te ajudar aí para você saber bem as orientações certas, que a gente ainda encontra muita informação errada, tá bom? Lá na caixinha de perguntas, eu tive 2 perguntas aqui que eu separei para mostrar para vocês, para a gente responder aqui ao vivo. Deixa eu abrir para vocês, vou compartilhar a pergunta com vocês. A primeira é essa aqui, ó. Tenho 5 hérnias na lombar. Lembra que eu falei que a lombar tem 5 vértebras, a gente vai ter 5 discozinhos, então ela tem hérnia em todos os discozinhos de lá. Posso continuar trabalhando como faxineira? Quais são as contraindicações? Bom, vamos lá responder isso aí, né? Primeira coisa que a gente precisa saber. A hérnia causa dor? Esse é o primeiro fato. Tem dor na lombar? Sim ou não? Se tem dor na lombar, a segunda pergunta é: será que essa dor na lombar está realmente vindo das hérnias? Tá bom? Se não tiver vindo das hérnias, tá tudo bem a hérniazinha ficar lá bonitinha, ela não vai fazer mal nenhum. Mas se tem dor lombar, a gente precisa entender de onde está vindo essa dor. Como eu falei aqui, a questão dos músculos aqui do tronco, a gente faz testes para saber se esses músculos estão sendo bem usados, bem ativos ou não. A gente testa a parte de mobilidade do quadril, do tronco. A gente vai avaliar outros fatores que não são físicos. A gente vai avaliar e saber como é o nível de estresse. A gente sabe que normalmente quem trabalha com a parte doméstica ou de faxina tem uma pressão, tem um estresse maior, tem um estresse emocional maior, né? Normalmente tem ansiedade associada. A gente tem que avaliar como é o sono, se dorme bem, se não dorme bem. A gente tem que avaliar a alimentação. A gente tem que avaliar não só a parte física, mas todos os outros esses fatores para entender de onde está vindo o maior peso dessa dor na lombar, tá? Então, só o fato de ter a hérnia de disco não é contraindicação para trabalhar como faxineira, tá? Eu posso trabalhar como faxineiro tendo hérnia de disco tranquilamente. E aí eu posso ter o quê? Eu posso passar por um tratamento da dor lombar para melhorar da minha dor lombar. Eu vou ficar sem dor, ainda com as hérnias de discos, que não tem problema nenhum, e vou poder trabalhar tranquilamente, tá? Então, só o fato de ter hérnia de disco não é contraindicação para ser faxineira. Mas se existe dor associada, a gente tem que tratar. Isso sim, porque sem tratamento é provável que com as atividades, normalmente faxineira passa muito tempo abaixado, pega um peso aqui, pega um peso ali, muito tempo em pé. Então, o trabalho em si pode fazer o quê? Com que a dor se intensifique, tá? Uma vez que eu não tô com o meu corpo, o quê? Preparado, regulado. Então, eu tenho que fazer esse trabalho primeiro aí, para eu permitir que eu consiga trabalhar sem dor, que é o mais importante, né? Porque, assim, se a gente não sente dor, a gente nem atrás de exame vai fazer, não é? Então, é importante saber isso, tá bom, gente? E as contraindicações simplesmente, se tem dor, tem que procurar tratamento, tá bom? Porque dificilmente vai melhorar essa dor sozinha e só se medicar também não é interessante, não é tratamento e faz mal. A gente sempre sabe que remédio, a gente trata uma coisa, mas piora a outra, né? É sempre uma faca de 2 gumes. Então, não pode também ficar dependendo só de medicação, tá? No estômago não aguenta, fígado não aguenta, não faz bem. E no final das contas, você não trata. Você cobre ali, bota poeira embaixo do tapete só, tá bom? Então, quem tem hernia de disco pode sim trabalhar, desde que eu não tenha dor. Se eu tenho dor, eu tenho que tratar essa minha dor para me permitir trabalhar tranquilo. Tá certo? Essa foi a primeira pergunta.
Vamos agora aqui para a segunda, vou compartilhar aqui com vocês também. Cadê? Que essa aqui foi uma pergunta mais específica. Vou falar aqui, vou entrar um pouquinho mais de detalhes com vocês, tá bom? Não só sobre hernia de disco, mas se você puder falar também sobre hipertrofia do ligamento amarelo. Eu vou falar porque tem uma certa relação, sim. O ligamento amarelo, gente, ele é um ligamento que fica ali na coluna, na parte de trás, vamos dizer assim, da coluna, tá? Que ele vai fazer o quê? Ele vai limitar o quanto de flexão que a dobra para frente da coluna que a gente faz. Por que a gente precisa desses ligamentos? Qual a importância? Se eu não tivesse ligamentos que iriam restringir o quanto eu consigo mover, eu ia para frente e não ia ter ninguém me controlando. Eu ia estabar com a minha cara no chão, tá certo? Então, para qualquer movimento que a gente faz no corpo, a gente vai ter ligamentos que vai ajudar o quê? A limitar. Opa, só pode ir até aqui. Opa, só pode ir até aqui. Tá bom? Então, eles ajudam a limitar esses movimentos, que é importante para a gente se movimentar com facilidade. Então, o ligamento amarelo, ele fica aqui na região de trás da coluna. E aí, quando eu faço a minha dobra, ele se estica, ele se estira. E aí, esse estiramento vai me dizer o quanto eu posso dobrar, tá certo? Em algumas pessoas, eu posso ter uma hipertrofia ligamentar. No caso aqui dela, provavelmente ela fez um exame, né? E esse exame apontou que ela tem uma hipertrofia, ou seja, esse ligamento ele é mais grosso. E esse ligamento mais grosso, ele pode ter diversos motivos. Eu posso ter uma pessoa que ela tem, por exemplo, uma atividade de rotina, pode ser no trabalho, pode ser no esporte, aonde demanda muito desse movimento de flexão, que é a dobra da coluna para frente. Então, a repetição, né, a quantidade de vezes que ela fez aí ao longo da vida, ou faz desse movimento, faz com que eu possa ter o quê? Um espessamento desse ligamento, porque eu tô o quê? Como se fosse trabalhando. Quando a gente vai para uma academia e a gente faz muito um exercício, eu faço muito agachamento, o que é que acontece com o meu corpo? Eu não tenho uma hipertrofia, o meu músculo não cresce, aqueles músculos aonde o agachamento exige mais, né? Normalmente é a perna, normalmente é o bumbum. Então, é a mesma ideia aqui para o ligamento, tá? Se eu faço muito um determinado movimento, eu posso ter um espessamento, sim, desse ligamento, pelo fato de eu ter estimulado muito o movimento da coluna, nesse caso aqui, o movimento de flexão. Agora, o mais importante esse nível de hipertrofia, ele está gerando alguma limitação importante ou ele está sendo fonte de dor? Isso aí a gente só sabe avaliando, tá? Porque eu posso ter uma hipertrofia do ligamento e isso não ser problema nenhum. Eu aposto que essa pessoa tem uma dor lombar, fez um exame de imagem, né, para entender de onde estava vindo essa dor, fez uma ressonância lá da coluna e aí encontrou esse achado que a gente fala, encontrou lá que o ligamento amarelo dela é hipertrofiado e aí ela está achando que a dor lombar vem por conta dessa hipertrofia do ligamento amarelo. Isso é o que é perigoso nos exames de imagem. A gente tende a fazer essa relação direta e a gente não pode fazer essa relação direta. Tá? É a mesma ideia lá da hérnia de disco. Não é porque você fez um exame de imagem da coluna que apareceu que você tinha hérnia de disco que a sua dor vem dessa hérnia de disco, tá? Reforçando de novo o que eu já falei aqui no começo. Tem pessoas que têm hérnia de disco e não tem dor nenhuma. É por isso que a gente não pode fazer essa relação. Porque se isso fosse verdade, que todo mundo que tem hérnia de disco tem que sentir dor, a gente não teria essa percentual da população, que não é pouco, é muita gente, tá? Que tem hernia de disco que não tem dor. Então, a gente não pode fazer essa relação direta, tá? Não é porque lá no seu exame apareceu que você tem um ligamento mais espesso, que isso vai ser a fonte da sua dor. É necessário uma abordagem, uma avaliação bem mais profunda do que só exames de imagem. E exames de imagem, gente, eles são complementares, são exames complementares. O que é que isso quer dizer? Que eles não são o principal, tá? Eu tenho que ter como principal a minha avaliação clínica, que a gente chama, que é observar o paciente, escutar o que é que ele está sofrendo, entender os seus sintomas, escutar a história de quando começou a dor e tudo mais,
fazer a avaliação física. No caso aqui da fisioterapia, a gente faz testes para os músculos, a gente faz testes para saber se eu estou tendo realmente uma compressão de nervo ou não, que são os testes da parte do sistema nervoso, os testes neurodinâmicos que a gente fala. Então, a gente primeiro precisa fazer essa avaliação clínica. Se a gente suspeitar de algo importante, aí a gente pensa em fazer um exame de imagem para complementar essa avaliação clínica, tá certo? Mas a gente nunca pode fazer nenhum tipo de tratamento unicamente baseado no exame de imagem. Com exceção das red flags. O que são red flags? Bandeiras vermelhas, que são casos como uma fratura. Então, se eu tenho uma suspeita de fratura, eu preciso do exame de imagem e eu vou sim fazer o meu tratamento baseado no que eu vi ali no exame de imagem, no tipo de fratura, onde é, gravidade e tudo mais, tá? Então, isso é uma bandeira vermelha. Outra bandeira vermelha seria o quê? Um tumor, um câncer. Meu exame de imagem é necessário e eu preciso fazer o tratamento baseado ali no exame de imagem em relação ao quê? Em relação à localização do tumor, ao tamanho, enfim. E além disso, até nesses casos aí, eu vou precisar de outros exames que vão ajudar a complementar uma biópsia, não sei o quê, né? Esses outros exames aí que são necessários, tá certo? Outra bandeira vermelha, infecção, tá? Se eu tenho uma infecção importante, por exemplo, na coluna, isso é uma bandeira vermelha e eu preciso fazer o tratamento, sim, com outros exames associados também, mas que não vai ser, por exemplo, com exercícios que a gente vai tratar, não é da parte da fisioterapia, tá bom? Então, não sendo bandeiras vermelhas, a gente não pode fazer nenhum tratamento de nenhum problema de dor, seja hernia de disco, seja dor lombar, seja dor no pescoço, qualquer dor no corpo, a gente não pode fazer baseado só nos exames de imagem. Então, tomem muito cuidado, tá certo? Quando vocês forem fazer um exame de imagem, calma que nem tudo que tá ali no exame é problema, tá? Muitas vezes é algo natural, como o problema da hernia de disco pode ser algo natural do nosso processo de envelhecimento e praticamente aí todo mundo vai ter hernia de disco e tá tudo bem, e a gente, se tiver dor associada, a gente trata e a gente convive tranquilamente com a hernia de disco, com a protrusão do disco, tá certo? Sem problema, sem alterar nada na nossa vida e sem nos limitar também. Então, essa foi minha mensagem hoje aqui para vocês sobre a hernia de disco. Quem tem alguma pergunta para fazer, pode fazer. Caso não tenhamos mais dúvidas, a gente vai encerrando a live por aqui, que a gente ainda vai ter mais papo dor crônica aí para vir essa semana. Tá certo, gente? Cuidado com os exames de imagem, tá? Não se apavorem com hernia de disco, que ela não é bicho papão. E sempre procure um profissional, gente, bem capacitado, tá bom? É importante, senão a gente se entrubica. Senão a gente faz muito tratamento errado aí. E dentro da fisioterapia, aqui, se você já tá com um problema de dor, faz fisioterapia. Cuidado com as fisioterapias, com os tipos de fisioterapia também que se fazem, tá certo? Choquinho, gente, não trata nada, tá? Então, se você tá numa fisioterapia onde basicamente é colocar você em aparelhos, em choquinho, em ultrassom, em um negócio que esquenta, corra, porque isso não vai tratar o seu problema. Boa parte dos problemas de hernia de disco são tratados por meio de exercícios. Não é através de choquinho, não é através de massagem, não é através só de estalar a coluna, não é através de coisinha quente que se coloca nas costas, não é através de ventosa terapia, né? Aqueles negocinhos de sucção. Isso não trata, tá certo? Procure um profissional que vai colocar você para se exercitar, que vai colocar exercícios no seu tratamento, porque esse sim é um bom profissional, é uma boa fisioterapia. Senão você está perdendo seu tempo e está perdurando aí essa dor que você já poderia estar livre, tá bom? Se tem mais dúvidas, se quer se consultar, gente, fala aqui comigo, tá? Marca sua consulta, agenda sua consulta aí para a gente poder solucionar esse problema de dor juntos, tá bom? Então essa foi a minha mensagem para vocês, agradeço aí a participação. Pelo contrário, vai piorar porque mascara o problema. Pois é enxugar, é colocar a poeira embaixo do tapete, né? Uma hora a poeira fica tanto embaixo do tapete que suja a casa toda de novo, né? Não? Então, gente, cuidado, tá bom? Escutem bem essas orientações e qualquer dúvida é só entrar em contato aqui com a gente. Espero ver vocês no próximo Papo Dor Crônica. Tchau, tchau.